Bem-vindos à rotina de uma arquiteta que se tornou terapeuta. Oi, alô. Bom dia. Tô pronta para mais um dia. Olá, minha linda! E aí, como é que você está se sentindo hoje? Eu trouxe o seu desenho para a gente começar a trabalhar aquela memória que você comentou na semana passada, para que a gente traga os elementos, né, causadores e orientadores dessa cura que você está buscando. Acabei de terminar um atendimento. Olha só, gente, eu desenho enquanto eu atendo com a constelação de um jeito diferente, né? Que é a reconstrução da alma. No meu livro eu conto sobre momentos de transição entre a arquiteta que eu fui e a terapeuta que eu me tornei. Aqui tem muita verdade sobre mim, sobre os meus símbolos, sobre as transformações que eu vivi internamente e externamente também. E aqui conta muito sobre um momento de ruptura, que é o que eu quero contar para vocês, porque essa noite eu tive um sonho e eu tenho sonhado muito com situações que remetem ao passado. Uma das coisas que eu tenho sonhado é que eu estou me formando de novo na faculdade de arquitetura. Só que nos meus sonhos tudo acontece diferente. Se naquela realidade eu tenha sido alguém bem distante de quem eu era de fato, porque eu ainda não me conhecia, quando eu sonho, eu estou sendo eu, né? Como eu sou. E essa noite eu sonhei que eu finalizava, isso é sonho, tá, gente? Na realidade não foi assim, mas eu finalizava a colação de grau, né, a cerimônia de colação de grau, lendo algo do meu livro, que no sonho falava sobre mudança, sobre escolha. Embora eu viva isso muito e esteja no meu livro, neste sonho era como se eu trouxesse aquilo como algo coletivo e eu era agradecida pelas pessoas no final. Isso tem muito a ver com o que eu trago. Eu acho que eu posso começar falando sobre isso, lendo um trecho do meu livro, que fala justamente sobre as minhas escolhas. Vou tomar meu chazinho e vou achar aqui no livro a parte que eu quero compartilhar e eu já volto. Deixa eu sentar aí, deixa. Senta aqui comigo. Isso. Alma leve, corpo leve. Interessante refletir sobre diferentes casos da vida com os quais me identifico, apenas pela tentativa de me tornar empata à dor do outro. Porque em algum momento eu senti uma dor parecida. Um dia percebi, em meio a muitos sentimentos pesados, que eu não tinha mais opção, apenas mudar. Lembro-me da última vez em que fiz a medição de um imóvel para o orçamento de um projeto. Fui até lá chorando dentro do ônibus, rezei, me conectei com as árvores pelas quais passei na rua, criei coragem e fui. Chegando lá, parecia que eu arrastava uma tonelada nas costas
e que nada mais me animava naquilo. Até minha fluidez criativa havia evaporado. Voltei para casa, sentindo e chorando. À noite, refleti sobre tudo o que eu havia vivido naquele dia, até que a possível cliente me enviou uma mensagem animada querendo saber do orçamento. Naquele momento, eu não tive outra escolha, a não ser falar a verdade. Disse a ela que não poderia me comprometer com o projeto. Por ser uma pessoa com quem tinha abertura, ela acolheu e ficou feliz com a minha libertação. O fato é que, naquele momento, eu senti minha alma tão leve que parecia que ia sair do corpo. Uma leveza gigante para uma confirmação simples. É assim que a vida conversa comigo, porque já percebeu que eu preciso sentir para crer. Mas, mesmo com todo esse sinal, eu não sabia o que fazer. A nossa sociedade quer saber no que a gente trabalha, o que faz para ganhar dinheiro e se já atingiu o sucesso naquilo que faz. Eu ainda não tenho nenhuma dessas respostas, mas hoje estou leve devido a todos os maus tratos que causei a mim mesma. Acredito que a confirmação do fim do ciclo de projetos veio de um encontro com o fato de que eu precisava de mais tempo. Tempo para aprender sobre mim, tempo para escrever. Só por isso eu entendo as pessoas que guardam uma grande verdade sobre o que são e sentem-se livres quando a libertam através da expressão sincera e honesta da alma. A alma só pede por verdade e o corpo quer viver a verdade. Para mim, isso é leveza. E é muito especial compartilhar com vocês esse trecho do meu livro que eu escrevi em alguns desses últimos 10 anos, que fala sobre o quanto a gente às vezes está num lugar que parece ser o correto, parece ser o mais adequado para a gente, mas quando a gente se vê experimentando dizer não para aquilo que parece o mais adequado e se sente livre, se sente leve, então quer dizer que existe uma outra possibilidade que não foi cogitada antes, né? Pelo medo do julgamento, medo de não ser entendida, medo de receber críticas, né, das pessoas. Por muito tempo eu ouvia das pessoas, quando eu dizia assim, eu não sou mais arquiteta, né? Não sou, né? Óbvio que eu vou ser sempre, porque eu tenho o meu diploma, porque eu tenho os meus conhecimentos, a minha sensibilidade. Vocês vão ver que eu estou sempre mudando a casa, porque eu gosto disso. O meu YouTube se chama Casa da Alma, a minha mentoria em grupo se chama Construindo a Casa da Alma, a minha mentoria individual se chama Reconstruindo a Alma. Então, quer dizer, olhar para os ambientes faz muito sentido para mim, porque eu também olho para os ambientes internos da alma. Então eu precisava fazer essa jornada, né? Eu precisava fazer esse despertar criativo da minha alma para que eu pudesse me ver, para que eu pudesse me entender, para que eu pudesse me proteger diante do mundo que vai perguntar coisas que talvez você não tenha respostas. E aí quando eu me recordo do sonho, né? Eu preciso primeiro fazer um parênteses aqui, que quando eu fiz a minha pós-graduação, foi na mesma universidade em que eu me formei arquiteta, e o professor que fez o parecer sobre o meu TCC, que era sobre essa reconstrução da alma, ele gostou muito, me deu um feedback muito legal, que me levou a ter coragem de colocar esse livro no mundo. E por ter recebido esse apoio dele, mesmo que a gente não se conhecesse, porque foi online a minha pós-graduação, a gente se conectou de alguma forma no nível da alma, e eu convidei ele para escrever o meu prefácio. Então, quer dizer, nesse sonho em que eu estava lá, na minha colação de grau de arquitetura,
de alguma forma eu era vista como eu sou por aquelas pessoas que, né, que quem entende um pouco de sonhos entende que aquelas pessoas todas que estavam lá são partes da minha psique, partes da casa da minha alma, não necessariamente são as pessoas com as quais eu vivi aquele momento, né? Então, é como se partes internas minhas dissessem assim, ok, é isso, a gente te agradece pela coragem, te agradece pela mudança, né? Esse episódio que eu falo aqui no livro, talvez tenha 10 ou 11 anos que eu vivi ele. E naquele mesmo momento foi o momento que eu despertei para ser terapeuta, né? Eu comecei pelas constelações familiares, que era uma coisa que me chamava muito porque era um processo de cura muito importante para mim. Ao longo do tempo eu fui criando a minha forma de trabalhar, criando os meus métodos e também colocando em prateleiras, em lugares específicos, o conhecimento que eu recebi e que faz sentido naquilo que eu trabalho na alma das pessoas e na minha própria alma, e aquilo que talvez necessite de atualizações, que a gente só vai viver atendendo, só vai viver aprendendo, só vai viver coletando ainda mais informações sobre esse campo mórfico que une todas as coisas, que une todas as pessoas. E esse canal aqui que eu abro, né, como a Casa da Alma, ele é um desejo de construção, né, um desejo de expressão da criatividade que nasce a partir do meu despertar. E eu convido você a se inscrever nesse canal se você sentir essa conexão comigo. Se quiser conhecer melhor o meu livro, o link está na descrição. E aos poucos eu vou mostrando mais sobre essa jornada de quem eu sou, quem eu me tornei e tudo que aconteceu ao longo de toda essa transformação que é a minha vida. Obrigada por você estar aqui comigo.